Sejam todos bem-vindos. Tema de hoje, nós vamos falar sobre enjoos, náusea, vômitos em viagem de carro, viagem de ônibus, que são os mais comuns, principalmente em crianças. Então, se você conhece alguém que vivencia esse drama com filhos, sobrinhos, netos, essa é a live sobre esse tema e eu vou ensinar como você tratar seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, seu neto, sua neta e melhorar isso. Eu aposto que vai melhorar. Então fique comigo até o final para a gente entender o que causa e como tratar isso. Tá? Hoje eu vou dar de presente esse tratamento para vocês aí. Então, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Seimetz, eu sou fisioterapeuta e atuo como terapeuta emocional também desde 2002. Então, são 22 anos já tratando pacientes e principalmente doenças crônicas de difícil solução. Atuei por muitos anos e ainda atuo na medicina chinesa, na acupuntura. Dei aula em pós-graduação durante 13 anos na acupuntura. Dei aula em graduação de fisioterapia na Universidade Estadual do Paraná, em Cascavel, no Paraná. Já dei aula em 22 cidades no Brasil, presencialmente. E hoje ocupo o meu tempo atendendo pacientes a nível presencial em Palmas, no Tocantins, e a nível de videoconferência no mundo inteiro. E também tenho minha segunda profissão, que é dar cursos nessa área da saúde, principalmente na parte de doenças crônicas, com a terapia sintrópica, que é o tratamento que eu desenvolvi para formar terapeutas, e também cursos para pais tratar filhos, e cursos, agora novidade para o ano que vem, na área de medicina e espiritualidade. Cada vez mais uma série de doenças e problemas de conflitos amorosos, conflitos entre pai, mãe e filhos, advém de conflitos espirituais que precisam ser entendidos e precisam ser abordados de uma maneira inteligente. E é isso que eu vou, já a partir do ano que vem, novidade aí, tá administrando cursos nessa área de medicina e espiritualidade, certo? Então, para quem tem hoje alguém que conhece, que deveria ver a aula de hoje sobre náusea, vômitos, enjoo em viagens, em carro, ônibus, em crianças principalmente, serve para adultos, serve, mas vai funcionar mais o tratamento que eu vou passar para crianças até uns 12 anos de idade, vai? Clica aqui embaixo no aviãozinho, ó, e manda pra galera que tiver online, que precisa ouvir. Óbvio que esse vídeo vai ficar aqui no Instagram, e depois ele sobe lá pro meu canal do YouTube, que é o meu nome. Quem não me conhece, tem lá no YouTube, Gustavo Seimetz, você digita o meu nome, vai aparecer lá o meu canal no YouTube, com mais de 170, já está em acho que 200 vídeos, aulas, que eu falo sobre lombalgia, problemas gástricos, enfim, alergia em criança, uma série de coisas. Tá bom? Se inscreva lá e curta lá. Então, vamos para o assunto de hoje, que é náusea, enjoo, vômitos em crianças, mas serve para adultos, o tema de hoje também. Em viagens, principalmente viagem de carro e viagem de ônibus, tá? Viagem de carros, viagem de ônibus. O pessoal aí, ó, Bruna falando que sofre também, Luiz falando que tem urticária. Não é o tema de hoje, eu já tenho vídeo sobre urticária. Vai lá no YouTube, Luiz, e veja lá, tem vídeos completíssimos falando sobre urticária. Tem gente que se curou vendo vídeo meu. Eu tenho relato que eu coloco aqui no meu Instagram de pacientes que viram o vídeo sobre urticária e outras doenças também,
Quando o problema geralmente é simples, às vezes uma coisa que eu falo no vídeo e as dicas que eu falo como tratar desencadeiam um processo de cura. Então vale muito a pena dar uma olhada lá. Checa lá, beleza? E caso não conseguir, óbvio, tem o meu tratamento via online que você pode fazer em qualquer lugar do mundo que você tiver. Você me manda direct. Se não funcionar, se você fizer o vídeo e em 2, 3 dias não melhorar, você precisa tratar mais profundamente, tá bom, Luiz? Então vamos lá, vamos falar sobre a náusea, vômitos e enjoos. Não é tontura, tá? Não é tontura. Não é labirintite. Não é ficar tonto em viagem, não é isso. Isso é outro tema. O assunto aqui é náusea. Sentir náusea, vômito, enjoo durante uma viagem de carro. Geralmente essas viagens é quando pega a rodovia. Dificilmente a criança ou o adulto tem no trânsito no dia a dia. Mas tem gente que é tão grave que até tem. Tá? Vai servir para esses casos? Também serve. Também vai servir. Então vamos lá. A primeira coisa a entender é a causa. A causa maior que eu encontro dos meus pacientes que está por trás gerando esse processo são causas emocionais. Na verdade é uma causa emocional vivenciada várias vezes na vida. É uma causa emocional vivenciada várias vezes na vida, com um conflito matemático, um contexto específico. Com um contexto específico. Então a primeira coisa a entender é quem está por trás do enjoo, da náusea, do vômito. Está por trás a parte da pequena curvatura do estômago, porque você tem como se fosse um S. Você tem a grande curvatura do estômago e você tem uma pequena curvatura, a parte mais interna. Essa pequena curvatura ali, que tem embriologicamente uma formação específica, ela está ligada a um padrão emocional. Porque o cérebro não sabe se o que você está digerindo e aceitando é um alimento que você está engolindo ou se é uma vivência com alguém. Então o conflito emocional do estômago e do esôfago que desce a comida é uma contrariedade indigesta. Então abre os ouvidos. O conflito por trás da náusea, do enjoo, do vômito é uma contrariedade indigesta leve. Quando é estômago, é uma contrariedade, é uma raiva leve. Resumindo, é uma raiva leve. Quando você tem um problema na vesícula biliar, nós estamos falando de uma raiva mais moderada. E quando nós estamos falando em pâncreas, você já ouviu falar em pancreatite? A pessoa tem que correr para o hospital, pode até morrer. Pancreatite é pronto-socorro. Pâncreas está relacionado a uma mega raiva. Então, a primeira parte do sistema que digere algo que vem de fora e o cérebro não sabe se é um alimento ou se é uma situação com alguém, é o esôfago e o estômago. Então nós estamos falando de algo que eu não digiro, algo que eu não aceito, algo que eu... O que é raiva? Raiva é algo que eu não aceito, ponto final. Raiva é algo que eu não aceito, que eu acho injusto. Não quer dizer que seja uma injustiça, mas é que eu não aceito, que eu acho injusto. É uma contrariedade indigesta. O estômago, o esôfago estão relacionados a algo que eu não consigo digerir, algo que eu não consigo aceitar, algo que eu não aceito, algo vivenciado com raiva. Mais medo de perder algo meu. Quando eu falo medo de perder algo meu, é algo material, Pode ser um controle remoto, pode ser um mouse, pode ser o relógio, pode ser a comida. Porque nós estamos falando de estômago, que você engole, que você digere.
Toda vez que eu tenho medo de perder uma comida minha. Como assim medo de perder comida? É em criança, não é? Então, por que o carro? Porque foi vivenciado no carro no momento da viagem. Lembra quando você era pequeno? Todo mundo vivenciou situações do tipo: tá numa viagem longa com o pai e com a mãe, aí tá você, seu irmão, você, sua irmã, você, seus irmãos, e aí tá essa viagem longa, e de repente fazem um lanche dentro do carro, brigam. Quem fica com a última bolacha, quem come os chips, quem come o chocolate, ai, pegou as minhas balas, ai, não sei o que. Aí vai a mãe e briga, aí vai o pai e briga, e aí você vivencia raiva e medo de perder, ou algo que pegaram de mim, algo que tiraram de mim. Ou é um objeto, um bem material, ou é comida. No momento da viagem. Então olha só a cena. O conflito emocional foi vivido num momento de uma viagem, não uma só. Tem que ter no mínimo 2 conflitos de 2 viagens para começar a dar sintoma. Ah, mas Gustavo, desde bebezinho, minha mãe fala que desde bebezinho eu já vomitava, desde 1, 2 aninhos de idade já tinha enjoo. Então é porque a mãe vivenciou na vida fetal. Se o bebê já nasceu com isso, com vômito em viagem, a mãe viveu já na vida fetal. E aí ela viveu. Então olha só. Ou a sua mãe viveu em viagem uma raiva, perca de algo, comida, numa hora que estava comendo, numa viagem de carro, de ônibus. Ou você viveu quando criança, com 2 aninhos de idade, com 5 aninhos de idade, com 8 aninhos de idade, com 10 aninhos de idade, e aí chegou uma idade que encheu o pote, entre aspas, encheu o pote, e você começou a ter sintoma. E isso às vezes foi com 6 anos. E isso às vezes foi com 8 anos. Isso às vezes foi com 12 anos. Isso às vezes foi com 20 anos. Para cada um é de uma maneira. A hora que começa, a hora que enche o pote, depende de quantos eventos você já vivenciou ao longo da vida. Então olha só que interessante. A náusea, o vômito, o enjoo, quando está em viagem, está relacionado a uma causa. Que causa é essa? Emocional. Um choque emocional inesperado, inusitado, vivenciado rapidamente. Não é uma coisa que foi vivenciando horas e horas. Não, foi uma coisa rápida. Segundos, minutos. E o que foi vivenciado? Numa viagem. Foi vivenciado uma raiva, uma contrariedade, algo que você não aceitou, que pegaram de você, que você teve medo de perder, um objeto, um bem material, algo de alimento, comida. Num momento que você estava numa viagem, talvez num momento que você estava comendo. Foi quando a mãe brigou, quando o pai brigou, quando gritaram com você. Você estava no banco de trás, comendo algo. Talvez briga entre pai e mãe, quando você estava comendo algo. Talvez briga entre você e seus irmãos, quando você estava comendo algo. Medo de perder. Então, pode ser briga dos pais, pode ser num momento que você estava comendo algo. Ah, mas isso é bobo hoje, eu sei que é. Mas não foi bobo lá no passado. O teu cérebro vivenciou um choque emocional. E essa náusea, esse vômito agora é apenas um mecanismo de defesa. Não é um erro do sistema nervoso, não é um erro do corpo, nada disso. É apenas um mecanismo de defesa. Para que serve o vômito? O vômito tem cheiro forte ou cheiro fraco? Cheiro forte. Para que serve os cheiros corporais? Para demarcar território. Como que o animal demarca território? Através de cheiro corporal forte. Através da urina, através das fezes, através do vômito, através do suor.
E o ser humano faz a mesma coisa inconscientemente. Inconsciente. É um programa arcaico, antigo, que veio dos animais, da evolução das espécies. O vômito serve para demarcar território, para dizer é o meu lugar no carro, é o meu lugar na viagem, com o meu pai, com a minha mãe, é o meu local de refeição, é o meu alimento, é o meu lugar. O vômito serve para isso, sabia? Lógico que o vômito também serve para eliminar toxina. Ele serve para eliminar toxina. Quando você come algo tóxico, você pode vomitar. Mas tem um outro significado do vômito também. Demarcação de território. Medo de perda do meu lugar no carro na viagem. Quando estava comendo algo e tiraram de mim. Ou pai e mãe brigaram. Gritos, discussões, ameaças. Onde a vivência que você ou a criança teve foi raiva. Raiva. Não é medo. É raiva. É algo que não aceita. E aí como é que faz então, Gustavo, para tratar? Então agora eu vou passar o tratamento para você fazer com o seu filho. Agora eu vou passar o tratamento para você fazer com a sua filha. Vale até os 12 anos de idade, você pode fazer. Então abra os ouvidos. Quando seu filho, sua filha, seu sobrinho, sua sobrinha, seu neto, sua neta, essa criança até 12 anos de idade estiver dormindo, você vai fazer durante 3 noites seguidas. Você vai chegar no quarto, esperar ela dormir, esperar uns 20, 30 minutos que está dormindo profundamente, vai chegar com calma ao lado da criança e vai sussurrar para ela não acordar e despertar. Você vai sussurrar o seguinte: primeiro você vai falar o nome da criança e depois você vai falar o resto dos comandos que eu vou falar. Então é mais ou menos assim. Vamos supor que o nome da criança é Maria, no exemplo fictício aqui. Então você vai chegar e falar: querida Maria, querida alma e espírito, eu, sua mãe, seu pai, nós sentimos muito por raivas, injustiça, algo que você não conseguiu engolir, algo que você não conseguiu aceitar, que teve medo de perder. Comida, suas coisas, num dia no carro, no banco de trás, na viagem, que a gente fez para a praia, que a gente fez para não sei aonde, e você vai dando os exemplos. No dia em que o pai e a mãe gritou com você, gritou entre um e outro e brigamos, e você vivenciou raiva, tudo isso acabou. Nós sentimos muito. Você não foi culpada. O perigo acabou. Agora em diante você estará segura e protegida em todas as viagens, conosco ou sozinha, de carro, de ônibus, de avião. De agora em diante você sempre vai poder comer e beber qualquer coisa que você desejar. De agora em diante é seguro e permitido, e eu te libero você comer e beber qualquer comida, alimento, lanche, em qualquer viagem, no trânsito, no carro, no ônibus, no avião. Agora você está segura e protegida. Nós te amamos muito. Ponto final, fechou o tratamento. E você pega tudo isso que eu falei, joga para a realidade que você, pai, você, mãe, sabe que vivenciaram em várias viagens, dá o exemplo, fale aquelas viagens que aconteceu, coloca no meio desse meu texto e fale dessa maneira, com essas palavras. As palavras que eu falei são super importantes, tem que ter todas elas. Você pode incluir, não exclua nada do que eu falei, só inclua coisas dos exemplos do que essa criança provavelmente vivenciou em viagens. E você repete isso 3 noites seguidas.
Se o filho acordar, continue falando. O ideal é que ele não acorde. E você fala isso. Você pode colocar o fone de ouvido, dar um play no meu vídeo, escutar, dar um pause e você repete para ele e para ela. Eu tenho certeza que mais de 70% dos pais e das mães que estiverem assistindo, que fizer isso nos filhos, tenho certeza que mais de 70% vai melhorar esse vômito, essa náusea, esse enjoo dessa criança em viagem. Tenho certeza. Para os casos que não resolver e não curar totalmente, ou não melhorar nada, aí precisa de um tratamento, no caso meu, pode ser, ou pode ser um outro profissional que trate com a mesma tecnologia que eu estou falando aqui, para investigar que idade foi, com quem foi, o que foi. Porque às vezes precisa os detalhes. Para o cérebro encontrar a informação lá no arquivo, lá no inconsciente e desbloquear, às vezes precisa saber os detalhes que foram vivenciados. Por isso que não vai funcionar para todo mundo, você entendeu? Mas vai funcionar para muitos. E Gustavo, e se for para mim, adulto? Eu já sou adulto e ainda eu tenho isso. Então você se pergunta, quando foi que você vivenciou isso? Que memórias e o que você lembra de viagens que teve briga por alimento, algo que pegaram de você, algo que tiraram de você numa viagem, na viagem da escola, na viagem com pai e mãe, na viagem com tios, final do ano, praia, etc, 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 etc. Tente lembrar e você fala essas frases que eu falei para você. Você faz isso para você. Do jeito que eu ensinei ali. Você faz pra você. Você entendeu?